Hoje iniciamos a leitura no capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos ler a Bíblia juntos. Antes de ler, quando eu fiz esse estudo na igreja, eu acho que nós levamos alguns meses no capítulo 1. Pelo que eu me lembro, nosso primeiro encontro foi apenas nos primeiros 5 versículos. E eu não vou demandar todo esse tempo aqui com você. Então eu vou tentar ler o capítulo 1 hoje, não sei o tempo que a gente leva, e vamos começar lendo até o versículo 18 então. O Evangelho, que é a boa notícia, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por João no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Que Deus nos conduza na compreensão da sua palavra. Nesse texto, João, o escritor, o evangelista, começa falando sobre um tempo e alguma coisa que aconteceu ou que existia ou que já era nesse tempo. Qual é o tempo? Ele fala sobre o princípio. E o princípio surge na Bíblia no princípio. Gênesis 1. No princípio, então, Deus cria os céus e a terra. E aqui João está nos dizendo que no princípio o Verbo já existia, já era. E no princípio o Verbo já estava com Deus. E no princípio o Verbo já era Deus. No princípio, quando Deus dá início à contagem de tempo do universo, quando tudo começa a existir, João está nos dizendo, está abrindo a cortina para que agora compreendamos que não foi lá que Deus passou a existir. Deus é eterno, ele sempre existiu. Mas ele não estava sozinho. E aqui nós temos informações sobre um Deus que é anterior a todas as coisas, é anterior a tudo que é criado, anterior ao princípio, porque quando o princípio começou, ele já existia, ele já era. Mas lá o Verbo já estava com Deus e o Verbo era Deus. Essas são as informações iniciais aqui de João e eu quero parar contigo já um pouquinho para a gente ver alguma coisa muito legal nela aqui. Nós vimos que já existia quando tudo começou. Quando tudo começou, já havia mais de uma pessoa que é o Verbo e uma pessoa aqui que ele chama de Deus, mas também que o Verbo era Deus. E eu coloquei aqui logo abaixo a expressão grega que está traduzida para nós como Verbo era Deus. Quando eu estudei grego no seminário, eu tive acesso a uma gramática que trabalha esse texto aqui, eu vou trazê-la para você. É a gramática do Mouse. E aqui no capítulo 6 tem uma percepção exegética que trata esse texto. Eu escaneei ela, vou mostrar aqui na tela para você. Eu não vou ler toda, mas se você quiser ler, você pausa o vídeo e lê tudo aqui. Eu vou destacar para você algumas coisas aqui que são muito importantes. Uma das coisas é que na língua portuguesa
nós organizamos as frases dizendo assim, ó, João é um homem. Então, como João vem primeiro aqui, ele é o sujeito e o homem é o predicativo do sujeito. Na língua grega, não é assim que se organizam as coisas. Nós não dizemos que uma palavra é sujeito porque ela vem primeiro. Resumindo para você, existem informações na palavra que dizem que ela é sujeito. O caso da palavra, se ela leva artigo, se não leva artigo, essas informações vão dizer se ela é sujeito. Então, por que a ordem das palavras é importante no grego? Aqui, ó. A ordem das palavras é bastante flexível e ela é escolhida visando a ênfase que elas terão na frase, não a função gramatical. Existem outros meios para a função gramatical. Então, quando uma palavra é colocada no início da oração, é para enfatizá-la. Recebe ênfase. É isso que está acontecendo aqui em João 1. E aí ele traz aqui, ó, o texto, como eu coloquei para você, o texto que está na nossa Bíblia grega, kai theos en ho logos. Literalmente está dizendo o seguinte, kai, esse I é kai, theos é Deus, en é o verbo ser no passado, né, era, o artigo, ho, logos, a palavra. E Deus era a palavra. Mas não é assim que está na nossa Bíblia. Vou voltar aqui o texto. E Deus era a palavra. Kai theos en ho logos. Mas está traduzido para nós e o verbo é aqui logos, era Deus. Eu vou aumentar aqui e mostrar para você fazendo uma seta aqui, ó. Verbo logos, que é a palavra, né? E aqui, e theos, que é Deus. A ordem das palavras está invertida. E isso aí acho que está muito claro para você. Por quê? Vamos ver o que a gramática fala. Sabemos que palavra ou logos é o sujeito, não porque ele está no início da frase como em português, mas porque ele leva o artigo definido, ho logos. Então é o verbo ou a palavra, ele é o sujeito. E em português, sujeito vem no início da frase, então ele tem que estar no início. O verbo era Deus, a palavra era Deus. Por isso traduzimos assim, a palavra era Deus. Agora tem duas perguntas que ele acha que devemos fazer. Primeiro, por que theos foi transportado para o início da oração? E por que theos está sem artigo? Porque na língua grega, theos, que é Deus, foi para o início da oração e porque não tem artigo. E ele responde dizendo que a posição de theos, de ter no início, ter ido para o início da oração, ressalta a essência ou qualidade. E isso nos diz que tudo que Deus era, a palavra era. Então, o que João está dizendo ao organizar a frase assim é que tudo que você já conhece sobre Deus, e imagina que os judeus naquela época tinham um vasto conhecimento sobre o Deus Criador. Então, ok, tudo que você conhece sobre Deus, esse ser Jesus Cristo, a palavra encarnada, o verbo que no versículo 14 diz que se fez carne e habitou entre nós, Jesus é. Tudo que Deus é, Jesus é. Então o Antigo Testamento fala sobre vários atributos de Deus. Jesus é tudo isso. Tudo que Deus é, Jesus é. A ordem diz isso. E a falta do artigo, ou seja, a ausência do artigo em theos, nos impede de identificar a pessoa, Jesus Cristo, a pessoa da palavra, com a pessoa de Deus Pai. Nós temos aqui claramente duas pessoas. E o Daniel Wallace, que escreve esse artigo aqui, lembra aqui de Lutero, ó, conforme Martinho Lutero diz, né, a falta de um artigo vai contra o sabelianismo. E o que é sabelianismo? Eu posso te explicar, mas vai que eu me esqueça de explicar algum outro item, né? Então tem um caminho simples para você, que todo mundo faz hoje em dia. Pergunta para o Google, olha lá. O Google diz para você que sabelianismo é a doutrina de alguém do Sabélio, né, que negava a Trindade. Ele dizia que não havia Trindade, que Jesus, o Espírito Santo e o Pai não são três pessoas, é uma pessoa só. E que faz aí algum tipo de teatro, não sei, aparecendo ora como um ser, ora como outro ser. Sabélio dizia isso. E a falta de um artigo vai contra essa informação do sabelianismo.
Ou seja, a pessoa do Pai não é a pessoa do Filho, são pessoas distintas. E além disso, segundo Lutero, a ordem das palavras vai contra o arianismo. Vamos lá no Google, lá. O que é arianismo? Arianismo é a doutrina que afirma que Cristo não é divino, nega-lhe o caráter divino, e também desacreditava na Santíssima Trindade. Cristo não era totalmente Deus. Bom, o texto de João contraria duas heresias à medida que organiza as palavras dessa forma. Tudo que o Pai é, o Filho é. E é isso que eu quero que você guarde. Se você não se lembrar do que é sabelianismo, arianismo, guarde essa informação. Tudo que a Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, tudo que diz sobre o Pai, sobre o Criador, sobre Deus, Cristo é isso tudo. Tudo que Deus é, Cristo é. O versículo 2 ressalta que ele estava no princípio com Deus, que não é a mesma pessoa, que não foi criado, que já estava lá. E o versículo 3 começa a mostrar como o Logos, a pessoa de Cristo, a pessoa do Filho, agiu na criação. E traz para nós informações que não tínhamos até João relatá-las. Nós tínhamos informação de que Deus criou todas as coisas na criação. Mas já agora João diz que todas as coisas foram feitas pelo Logos, foi por Ele. E que sem Ele, nada do que foi feito se fez. No princípio, Cristo já existia, Ele já estava com o Pai, e Ele que colocou a mão na massa e fez todas as coisas da criação. Quando Deus disse, através da sua palavra, haja, quem colocou a mão na massa foi o Deus Filho, foi Cristo, foi o Logos. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida que alcança o ser humano estava nele, é o versículo 4. Ó. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Cristo estava no princípio, estava com o Pai, e não é o Pai, são duas pessoas distintas, e Ele quem fez todas as coisas da criação. Quando foi dito, ser humano venha a existir, quem fez foi Jesus Cristo. Jesus Cristo que fez todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida que recebemos estava nele. Hoje, quando recebemos a Cristo, reconhecemos que recebemos vida de verdade, vida eterna. Mas essa vida de verdade foi colocada no homem na criação. O homem caiu, o homem conheceu a morte, o homem recebeu o pecado, recebeu outra natureza. Isso é outra história. E por isso é que quando recebemos a Cristo, recebemos o que esse mesmo Cristo fez na criação, que é vida de verdade, vida que Ele pôs em Adão, vida que Ele colocou no ser humano. Ele é vida, a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. As trevas vieram, sim, mas as trevas jamais prevaleceram contra a vida. A vida foi dada a nós na criação, foi dada ao ser humano. O pecado manchou essa vida, o pecado sufocou essa luz, mas as trevas nunca prevaleceram sobre a luz, porque a luz prevalece sobre as trevas. E a vida nos encontrou, a vida nos achou, a vida nos restaurou. Recebemos vida de verdade. No versículo 6, João, o evangelista, começa a nos contar de um outro João, o Batista, o João que batizava. E este João que batizava veio como testemunha, falando justamente dessa luz. Ele veio falando com que finalidade? A fim de todos crerem. João Batista, que não era luz, testemunhava da luz para que todos crescem por intermédio dele. Tem umas coisas na Bíblia que parece que o autor fala assim, você não entendeu? Eu vou repetir para você. Ó. Então, ele não é a luz, tá claro? Mas ele veio testificar da luz, que é o conteúdo do versículo 7 aí, né? Quem que é a verdadeira luz? De que luz ele veio falar? Ele veio falar da verdadeira luz. A luz que, quando vem ao mundo, ilumina a todo homem. Essa luz é Cristo. O versículo 10 volta a falar dele como o Verbo. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
E é curioso nós vermos um texto bíblico, né, uma palavra sendo repetida assim 3 vezes num versículo, né? Olha que interessante. O verbo estava no mundo, estava na criação. O mundo que foi criado por intermédio dele, mas o mundo, e aí nós entendemos que agora são as pessoas, esse mundo não o conheceu. João começa a demonstrar agora aqui que Jesus não é recebido. O mundo não o conhece, os seus não o receberam. Não há a recepção que esperávamos do Criador. O Criador, o dono de todas as coisas, ele chegou e deveria ser bem recebido. Tudo deveria prestar-lhe culto, prestar-lhe honra, homenagem, mas não é isso que acontece. Ele não é recebido pelos seus. Ele não é recepcionado pela criação. O dono não é bem-vindo. Mas os que o receberam são feitos, então, filhos de Deus. Ele é recebido por quem? Por toda a criação? Não. Ele é recebido pelos filhos de Deus. Olha o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem é que recebeu o poder de ser feito filho de Deus? Quem é filho de Deus? Muito fácil, os que creem no seu nome. Quem é filho de Deus crê no nome de Jesus. E durante o Evangelho de João nós vamos encontrar muitas vezes esse fato do crer. Jesus vai pregar, algumas pessoas vão crer nele, outras pessoas vão criticá-lo, outras pessoas vão desacreditá-lo, outras pessoas vão persegui-lo. Qual é a diferença? Por que uns entendem e por que outros não entendem? No Evangelho de João, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas me entendem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E ele vai dizer para outras pessoas: vocês não ouvem, porque vocês não são das minhas ovelhas. No caminhar desse evangelho, nós vamos nos deparar com todos esses textos e estudá-los na sua hora certa, no seu contexto certo, com tempo, por isso não vou me deter a isso agora aqui. E quem são os que creem no nome dele? Quem são os filhos dele? Olha, esses filhos dele não são filhos dele porque são filhos de sangue, não são filhos dele porque os pai e a mãe resolveu que eles nasceriam assim, não são filhos dele por causa da vontade de homem nenhum. Não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade de homem. Quem é filho de Deus nasceu da vontade de Deus. E essa é uma informação que vai ser repetida no Evangelho de João muitas vezes. Cristo sempre vai olhar para as pessoas e vai chamá-las de ovelhas ou dizer que elas são filhas do diabo. Essa distinção eu não posso fazer, ninguém pode fazer, mas Cristo podia e ele faz isso. Os que são filhos de Deus não são porque eles são melhores. Na verdade, Cristo se assenta com os piores, sempre. Os mais desprezados, mas diz que Deus os escolheu, não porque eles são bonitos, não porque eles são melhores, não porque têm um coração mais limpo que os outros, não. São pessoas imperfeitas, a quem Deus escolhe e as faz filhos e filhas. E só podemos dar glórias a Deus por isso e dar graças a Deus por isso. Versículo 14, então, o verbo que estava sendo dito desde o versículo 1, esse verbo, o verbo se fez carne. E aqui nós temos certeza, então, que ele está falando de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele não veio com a ira, com a justiça, com a maldição divina. Ele veio cheio de graça, ele veio cheio de verdade e vimos a sua glória, uma glória inexplicável. Uma glória que não pode ser comparada a nada aqui nessa terra. A glória como do unigênito do Pai. Até aqui nós vimos então que Jesus Cristo estava no princípio, que Ele é eterno, que Ele fez todas as coisas, que Ele veio para a criação não o recebeu, mas aqueles que receberam, quem o recebeu? Os filhos de Deus, os que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, são filhos de Deus porque um ou outro quis, porque fez isso, fez aquilo? Não, são filhos de Deus pela vontade de Deus. E esse Deus eterno se fez carne, se limitou a um ventre humano, se limitou a um corpo físico, se esvaziou da sua glória e vimos a sua glória, vimos a sua majestade. O Deus que sempre foi falado, que sempre falou do alto de um monte, da nuvem, do céu, de onde for, agora o Deus se fez carne. O Deus veio até o pecador. O Deus se mostra, o Deus se revela e nós o vimos.
Ele é, segundo a Bíblia vai dizer, a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Os apóstolos vão dizer isso e nós vimos aqui, segundo o relato de João, que nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E desde o versículo 6, João, o escritor, está nos dizendo que João Batista veio como testemunha, mas ele ainda não relatou nenhuma palavra de João Batista, só disse que João Batista não era luz e veio testificar da luz e nos contou quem é a luz e nos contou quem é o verbo. Agora, no versículo 15, nós temos uma palavra de João Batista. João Batista diz sobre Jesus: este é o que eu disse, ele vem depois de mim, mas já tem a primazia, porque já existia antes de mim. Olha, o que eu disse dele? Eu disse isso aqui dele. Ele vem depois de mim, mas já existia antes de mim. E aqui no versículo 16, nós já temos o evangelista de novo. Ele citou uma frase de João Batista no versículo 15 e a partir do 16 volta o evangelista dizendo: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E o que é plenitude? Recebemos ele totalmente e recebemos graça sobre graça. O que é uma graça e o que é outra graça que vem sobre ela? É uma graça e outra graça sobre ela. João diz no próximo versículo: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que, embora seja comum você ouvir dizer que houve o tempo da lei e agora o tempo da graça, eu quero que você olhe para a lei como graça de Deus. Lei é revelação de Deus e é graça. Qualquer revelação de Deus é graça. O Deus que dá a lei é o Deus gracioso. Quando a lei é dada, quando os mandamentos são dados, você vai ver em Êxodo 20, quando ele fala: Moisés, diga isso ao povo de Israel, mas antes ele fala: eu sou o Senhor Deus que já tirei vocês da terra do Egito. Antes de falar façam isso ou não façam isso, eu já fui gracioso, eu já abençoei. E agora, então, vocês precisam aprender a viver com qualidade. Sigam as leis. Lei é graça de Deus. Graça sempre esteve presente no Antigo Testamento. Graça é Deus tirar a árvore da vida do jardim para que o homem não comesse e vivesse pecador eternamente. Graça é o Deus eterno, Criador, vir atrás de Adão e falar: Adão, pecador, miserável, cadê você? É graça. Todo relacionamento com o homem e Deus no Antigo Testamento é graça. Deus vem falar com Noé, vem falar com Abraão, Deus vem falar com homens imperfeitos, com os profetas. Deus vem cuidar do seu povo. A lei é graça, é revelação de Deus. E sobre essa graça, nós recebemos uma outra graça, a graça maior. Já tínhamos recebido a graça da lei através de Moisés, agora recebemos a graça plena através de Jesus Cristo. É graça sobre graça. E o trecho que lemos termina então aqui no versículo 18, onde João diz: ninguém jamais viu a Deus, mas agora nós vimos. Agora vimos a sua glória, a glória daquele que só pode ter vindo de Deus, aquele que só pode ser Deus, a glória como do unigênito do Pai. Agora vimos a Deus, o Deus unigênito, ele que está no seio do Pai, o revelou. Por que está no seio do Pai? Porque João escreve isso após a vinda, após o ministério, após a morte, após a ressurreição de Jesus. E ele está contando: nós vimos Deus, sim. Nós vimos através daquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é a plenitude de Deus, ele que é a imagem perfeita de Deus, ele que é o próprio Deus, o Deus Filho. Nós vimos o Criador, ele nos revelou. Quantas informações preciosas! Desse trecho aqui eu quero que você guarde no seu coração que Jesus Cristo é Deus e você vai vê-lo um dia. Que ele te fez filho, filha de Deus. Você crê no nome dele, você é filho, você é filha de Deus. Ele é luz. Por mais que as trevas te rodeiem, as trevas não prevalecem sobre a luz. Guarde essas informações aqui. A Bíblia está escrita, João Batista veio para que você entendesse, para testificar para você a respeito da luz. João, o escritor, escreveu para que você entendesse,
para que você entendesse quem é Jesus. Continue lendo, continue estudando, continue procurando entender quem é Jesus. Ele é totalmente Deus. Mas esse Deus, totalmente Deus, se fez carne, veio até você, se revelou a você e agora você sabe quem é Deus, porque Ele veio até você. Não apenas veio há 2000 anos e nasceu, mas veio até você. Alcançou a sua vida, abriu seus olhos, abriu seu coração, tirou esse coração de pedra de dentro de você, colocou o coração dele, coração de carne, colocou o espírito dele dentro de você e agora você pode chamá-lo de Pai, porque você é filho de Deus. Aproveite essa realidade, essas informações e celebre o fato de ser filho de Deus, de poder ver o seu Criador. Receba-o com alegria, porque Ele te alcançou. Reconheça a graça de ser filho de Deus. É uma graça maior do que qualquer outra graça. É graça sobre graça. Que Deus te abençoe e espero encontrá-lo na sequência desse capítulo ainda no nosso próximo estudo. Que bom que você está aí ainda. Tem uma notícia que você não pode perder. Eu gravei com a minha filha uma conversa sobre esse primeiro capítulo de João, sobre esse primeiro estudo aqui, e contando uma historinha para ela. Assim como eu faço com ela, faço com as crianças da igreja aqui, contando uma historinha sobre o que lemos na Bíblia. Não deixe de ver, não deixe de assistir. Pegue a ideia e conte para outras crianças. Se você quiser, assista com crianças. Não deixe de ver. Eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Eu vou colocar o link aqui, o link do vídeo, tá? Vai aparecer aqui. Clique sobre o vídeo da história com a Lana aqui, João 1 Kids. Eu vou colocar esse nome, João 1 Kids. Você vai poder assistir, aprender uma historinha, um jeito de contar essa história para as crianças, contar para outras crianças ou mandar o vídeo para as crianças, tá bom? Mande o vídeo para seus amigos, quem tem filho pequeno, para que eles possam entender a história e contar para crianças. Então até mais, agora sim, tchau. Deus abençoe você.